Acústica para quem trabalha em casa, em home office. Vamos falar sobre isso? A gente está no podcast da Casa 500, eu sou Mila Peixoto e a gente conversa aqui com Bianca Vital, que vai falar muito pra gente aqui o que é que a gente faz, Bia, aqui nesse sentido de veio a pandemia, todo mundo foi jogado dentro de casa, né? Então muita coisa mudou, essa relação com a casa mudou muito, mas vamos focar aqui hoje na relação trabalho em casa, que também mudou bastante. Mudou bastante. Muita gente gostou, se adaptou e até por questão de custo ficou dentro de casa, só que não é uma coisa simples, porque a casa tem milhões de outras coisas acontecendo. Exatamente. Então, como que a gente faz para conseguir isolar da casa o escritório, o home office, né? Como a gente conhece que é home office, mas é o seu escritório de casa. Muitas vezes, vamos falar a parte histórica, né? Tá. Antigamente nos apartamentos tinha aqueles gabinetes, né? Aí verdade, tinha os gabinetes, atrás, já tinha, mas as pessoas usavam ali só para dar um apoio. E aí o gabinete foi retirado, né? Só foi os quartos. E aí os apartamentos ficaram menores, mais caros, então isso. Foi aproveitando esses espaços, boa. E aí veio a pandemia, né? Quando veio a pandemia, muitas pessoas já utilizavam o home office, mas se intensificou o uso, né? E muitas pessoas não tinham nem o espaço de ter o home office em casa. Aí usava uma sala de jantar, usava um gourmet, enfim. E primeiro, para a gente trabalhar com a questão do home office, a gente tem que ver se a pessoa tem um espaço para o home office, ver o que é que ele precisa fazer no home office, ou se vai usar uma área da sala para trabalhar. Porque tem gente que não tem outra saída, vai ficar tirando e botando dali. Mas o essencial é a pessoa ter um home office, um espaço para armazenar o seu computador, armazenar, enfim, documentação para fazer dali o seu espaço, né? E ver o que é que a pessoa vai utilizar ali. A pessoa geralmente faz reunião online, muita reunião online. Tem gente que é psicólogo hoje em dia e faz atendimento. Eu já fiz projeto para uma psicóloga que atende em casa. Sim. Então a gente tem que mais ainda você tem que ter cuidado. Exatamente. Com esse isolamento. Isolamento para dar até a segurança para o paciente que está do outro lado. De que não tem ninguém ouvindo. Então a gente tem que, eu acho que inicialmente ver qual é a atividade, né, que vai ser feita. Exercida, claro. Ali. Eu tive já uma procura também de uma pessoa que gravava lives, vídeos também para o YouTube do mercado financeiro. Então, tem que ver o que é que vai ser usado ali para a gente. Maravilha. Isso. Boa. Então, ou seja, a gente começa diagnosticando, como sempre, tudo de projeto é sempre, gente, diagnóstico, é sempre um briefing. E o briefing, ele é feito justamente com essas premissas, com esse diagnóstico, com tudo isso, tá? Até, detalhe, a gente tem um e-book massa sobre briefing de projeto. Então, se vocês quiserem, depois vou deixar o link aqui embaixo do e-book de briefing de projeto, que dá um monte de coisas sobre diversos tipos de projeto. É bem bacana. Porque, assim, se a gente sabe a pergunta certa, a gente consegue as respostas que precisa. Né? Mas se a gente não sabe nem perguntar, não sabe nem que problemas tem, como é que a gente vai dar solução? Né? Então, parêntese fechado, voltando aqui. A gente tem que diagnosticar pelo que a pessoa precisa para aquele ambiente. Um advogado precisa, às vezes, fazer as audiências, né? Então, a gente tem que trabalhar quase sempre o forro e as paredes, pensar nas esquadrias expostas para isolamento. Né? Entrada de som, né? Entrada de som. E saída também, na verdade, né? Porque é um lugar de saída. Exatamente. De vazar, então, a gente tem que trabalhar as paredes com materiais absorventes para poder não ter eco na voz, né? A pessoa que está do outro lado conseguir ouvir com inteligibilidade o que a pessoa está falando. Boa, né? Bem falado isso. E a partir daí
muitas vezes a gente vê qual é a área que a gente precisa trabalhar, né? Vai trabalhar o forro, então vai ser só em cima da mesa que vamos usar o material acústico. A gente vai usar lã de pet, dando um exemplo, em paredes, em quais são as regiões que a gente vai utilizar, vai usar. Isso é importante saber, muitas vezes só dentro do projeto de acústica, porque a gente vai fazendo o quantitativo mesmo calculado, que a gente tem essa noção. Mas, geralmente, a gente trabalha em cima da mesa, né, de trabalho, nas laterais no fundo também. Entendi. E teto, né? E teto sempre é super importante. Acima da mesa de trabalho. Né, que tem essa necessidade, porque o som, quando a gente fala, ele sobe. Né? É até legal falar disso, porque muitas vezes as pessoas acham que botar material embaixo da mesa resolve. Mas o som, só se a pessoa vai ficar por debaixo da mesa. Vou fazer a live embaixo da mesa, aí funciona bem. Mas quando a gente fala da voz, que a gente está nesse... A gente tem que pensar acima. E aí é interessante uma coisa que você falou. Na hora que a gente faz acústica para apartamentos, é muito mais complexo do que para casa térrea. Sim. Porque você tem a questão de todo o barulho da rua e tudo que está subindo, porque o som sobe. Então, quanto mais alto isso for, mais você tem um barulho ali, lógico, até uma certa altura, óbvio, mas porque o vento, você tem mais barulho. E o som todo da rua, aéreo, vai para dentro do espaço. Se está num condomínio, perto de uma quadra, por exemplo, de futebol, então vai ter horários que vai ter um ruído grande ali, dependendo. Como é que a gente isola isso, né? Como é que isola isso, porque muitas vezes a pessoa só tem aquele lugar. Às vezes você mora no primeiro andar de um prédio e a janela do escritório onde você está montando seu escritório é exatamente em cima da quadra. Então, várias horas do dia vai ter criança brincando na quadra e gritando e aquela confusão. Então, como que a gente dá essa solução diante desse problema, né? São coisas que a gente tem que pensar. E tudo tem solução. E tudo tem solução. Muitas vezes, na entrega mesmo da construtora, eles não pensam, digamos, vai ter criança aqui brincando o dia inteiro e esse quarto aqui ele vai usar para trabalhar, um exemplo. Não vai pensar. Não, ou para trabalhar ou para descansar. Às vezes tem um bebê que o quarto é em cima do negócio, que a gente já falou aqui, gente, em outro episódio sobre quarto de bebê. Dá uma olhada na acústica de quarto de bebê, que é super importante também, tá? Vou até deixar esse episódio para vocês aqui. Mas no home você tem toda a razão. Que precisa... Agora, também tem que ter um cuidado, né, Bia? Que por isso que a gente... É interessante, gente, conhecer de acústica, saber fazer esses cálculos, saber identificar o problema, porque a acústica, na verdade, o ruído e o barulho, ele tem várias fontes e várias características. Então, por exemplo, não dá para falar assim, vou botar material absorvente em tudo. Não. Porque daqui a pouco a pessoa não está entendendo nem o que é que você fala, porque está tudo sendo absorvido. Muito, né? Eu tenho um home office que eu fiz uma certa vez, que ele estava usando, foi logo depois da pandemia, né? Ele estava usando dentro do closet. Né? Então, ele era o único lugar da casa que ele poderia utilizar, era o closet. Então, a gente fez o home office dentro do closet. E o espaço era altamente absorvente. Por causa das roupas e tudo, claro. Ele precisava falar mais alto para as pessoas entenderem o que ele estava falando, tanto no telefone quanto em reuniões online. Então, o que foi que a gente fez? A gente utilizou mais de materiais mais lisos, sem muita textura, né? Fechamos as portas, né, do closet para poder dar também a ele um fundo, né? E também melhorar a acústica, que nesse caso ela estava altamente absorvente. Não, é verdade, porque às vezes a pessoa acha, a acústica é só absorver ruído. Não é exatamente isso, né? E lógico que cada lugar e cada função muda. Se for uma sala de aula, se for um auditório, se for, né, um teatro, a função é outra. Você tem que absorver alguns ruídos, mas você tem que reverberar também. Reverberar, não sei se é essa palavra, tá? Ampliar. Eu preferia ampliar o som, né? Você tem que ampliar o som de quem está falando ali, né? Existem também os acessórios. Se for uma pessoa, pensando aqui de uma pessoa que trabalha na sala de jantar de casa. Boa. Né? Existem uns acessórios que são colocados na frente, assim, para poder fazer barreira acústica em reuniões, né? Então, dá uma ajuda.
E esteticamente não fica agradável para casa, mas resolve aquele problema ali da pessoa, né? E depois remove tudo, bota para lá, bota de cá, arruma daqui, arruma dali. Mas tem casas, tem apartamentos que a pessoa vai ter que trabalhar na mesa, né? Na sala de jantar. É verdade. Aí você pode ter painéis que não vão aparecer na cena da pessoa, se a pessoa estiver fazendo uma live, ou se estiver gravando, ou fazendo uma reunião com vídeo, vai ficar bacana o áudio, né? Boa. Tem clientes que nos procuram para saber que espaço, onde é que eu vou colocar o meu home office, que eu preciso de um lugar com privacidade, que depois da pandemia trabalhou dentro de casa e às vezes vai precisar trabalhar meia semana dentro de casa. Então, a gente tem que procurar um local, vai ser numa área, num quarto de serviço, né, que vai ser transformado, vai ser, por exemplo, num closet, que vai ser transformado, que vai servir de closet de home office, mas, enfim... quanto melhor o espaço, melhor é aquele que é mais distante dos ruídos da casa, né? Dos ruídos da casa. Então, se vai ser dentro de um quarto, muitas vezes o home office, a pessoa vai ter a cama e vai precisar também botar uma bancada de trabalho ali, né? E aí a gente vai e coloca as soluções adequadas. É verdade, você está falando aí. Eu lembro que na pandemia eu dava aula na universidade também, né? E continuou tendo aula, né? Porque se adaptou e tal. E, na verdade, eu não tinha a menor estrutura em casa. Apesar de eu morar em casa e ter espaço, mas eu não tinha estrutura. Por exemplo, o único lugar que eu conseguia colocar a internet, porque o Wi-Fi não funcionava tão bem para as aulas online. Então, eu tinha que botar cabeado. Aí era no lugar, na sala, onde era o trânsito da casa para os quartos, entendeu? Então... Aí eu fiz de uma forma que o pessoal passava, mas não via a cena, né? Eu dava aula, mas toda hora tinha alguém passando assim, ó, do outro lado, que eu estava na minha frente. Então eu tinha que ter uma alta concentração para não perceber esse movimento da casa, do vai e volta entre os quartos e cozinha, e eu estava ali no meio do caminho, né? Porque era o único lugar que eu podia colocar com o cabeamento, e não tinha como fazer serviço. Logo que eu pude, eu resolvi um problema e hoje eu tenho um espaço lá para qualquer necessidade dentro de casa. Eu acho que hoje em dia é um espaço essencial. Acabou virando um espaço, né? Essencial. Tem, porque a pessoa precisa estudar, precisa trabalhar. Né? E se não tiver um espaço assim, em metro quadrado disponível, que a pessoa possa ter acessórios que promovam assim, um conforto acústico da pessoa que vai trabalhar, ou num sofá, ou numa mesa de jantar, ou então numa mesa de uma varanda, enfim. É verdade. Gente, olha, se você ainda não está inscrito nesse canal, surreal isso, né, gente? Pelo amor de Deus, se inscreve. Se inscrevam. Tem uma lista, né, Bia? Tem uma lista aqui, um playlist de podcast. Tem várias outras coisas no canal que vocês vão explorar aí à vontade. Mas tem a lista do podcast, o playlist do podcast, que tem coisas maravilhosas. Vocês não podem perder, tá? Então, ok, deixa a pergunta aqui, deixa a dúvida aqui. A Bia volta para falar mais sobre acústica pra gente. E o que tiverem de dúvidas, manda que a gente responde. E eu convido vocês também a conhecer o curso Acústica Residencial que Bia dá aqui pra gente na Casa Muito 500. interessante. Venham conhecer. Venham, porque vamos dar um upgrade aí nesses projetos e satisfazer seus clientes. Sim. Até sair assim, meu Deus, o melhor arquiteto, o melhor designer que eu já tive na vida, não é isso? Isso. É isso aí. Então tá, gente, até a próxima. Fica com a gente aqui. Vou deixar alguns vídeos para vocês aqui, bacana também, sugestão. Fica com a gente.